Bem viver é o nome usado para definir a cosmovisão de comunidades tradicionais que se organizavam a partir do coletivo, abarcando a relação entre as pessoas, o conhecimento que emerge de memórias antigas e os aprendizados fincados em práticas comunitárias, baseadas na relação entre as pessoas, a natureza e o modelo econômico oposto ao capitalismo. Enquanto conceito, nasce em berço andino, mas há correspondência do bem viver em muitas comunidades tradicionais e seus modos de organização antes da colonização sofrida na América Latina e no continente africano. Aqui na América do Sul, o bem viver é Sumak Kausai, em Quechua, ou ainda Sumak Camanha, em Aimara, além do Tecoporã, em Guarani, o Nhanderecó, em Guarani Mibia, e Ubuntu, na África do Sul. Ubuntu é o mantra que nutre a existência do povo negro. Eu sou porque somos. É uma ideia de convívio plural, com reconhecimento da nossa missão, nosso propósito, respeito e interdependência, que reconhece a diversidade e nos une enquanto coletivo. Enriqueta Oantoticona, indígena aimara boliviana, compartilha a visão de mulheres sobre o bem viver, atrelado à própria experiência de vida das mulheres aimara com a política de cuidado e da conservação típicos da complementariedade da natureza. Abre aspas. Como mulheres, somos produtoras, assim como a terra. Fecha aspas. Essa harmonia foi rompida pelo modelo capitalista que vê a natureza como coisa, sem direitos e as pessoas como mão de obra. O capitalismo exige relações calçadas nas desigualdades para se desenvolver. Essas desigualdades são construídas a partir da hierarquização dos corpos postas pelas ideias colonizadoras e escravocratas que carregam consigo a perda da humanidade dos povos colonizados, ignorando até aniquilando sua cultura, sua língua, seus costumes e sua religião. A construção de um novo marco civilizatório passa necessariamente pela criação de um outro modelo econômico. E por propor essa ruptura, o bem viver é potente, já que ele implica em transformações reais, calcadas na forma como olhamos a natureza, as relações pessoais, a visão da interdependência, as políticas institucionais e, principalmente, revendo o conceito de disputa e competição incentivado pelo capitalismo. Em 2015, marchamos na Grande Marcha das Mulheres Negras, tendo como lema o conceito que se contrapõe ao modelo capitalista neoliberal, trazido por Nilma Bentes, lutadora do Pará, pontuando como forma de cuidado de si e dos outros, como responsabilização coletiva e necessária. Na Carta das Mulheres Negras, de 2015, documento divulgado pela organização da marcha em 18 de novembro, assim o descreve: a sabedoria milenar que herdamos de nossas ancestrais se traduz na concepção do bem viver, que funda e constitui as novas concepções de gestão do coletivo e do individual, da natureza, da política e da cultura, que estabelecem sentido e valor à nossa existência, calcados na utopia de viver e construir o mundo de todes e para todes. Na condição de protagonistas, oferecemos ao Estado e à sociedade brasileiros nossas experiências como forma de construirmos coletivamente uma outra dinâmica de vida e ação política, que só é possível por meio da superação do racismo, do sexismo e de todas as formas de discriminação responsáveis pela negação da humanidade de mulheres e homens negros. O documento aponta para a mudança estrutural proposta pela teoria do bem viver, já que, como apresenta a intelectual feminista Bell Hooks, uma sociedade balizada pela ideologia da supremacia branca, imperialista, capitalista e patriarcal nunca pode ser justa.
A lógica desenvolvimentista do capitalismo trouxe consigo a ocidentalização do mundo e a construção de estados desiguais, que ao desconhecer as alteridades, transforma toda e qualquer diferença em desigualdade. O bem-viver questiona a própria existência desse estado monocultural. Questiona a segregação econômica, com crises econômicas, ambientais e sanitárias. Questiona a economia capitalista do mercado, a marginalização, a discriminação, a pobreza, as deploráveis condições de vida da maioria da população. Questiona a ausência de respostas às crises ambientais e, principalmente, o racismo. Se insurge contra o Estado, que é o principal violador de direitos humanos. É o Estado que mata, encarcera e negligencia corpos negros, trans e pobres. É o Estado que perpetua a necropolítica, a política genocida que cefa as vidas dos jovens com a violência policial. E é de idosos negros com a ausência de políticas públicas específicas à sua condição de desigualdade. O colonialismo europeu e o eurocentrismo deixaram profundas cicatrizes na experiência indígena na América Latina e na escravização no Brasil. Segundo a militante intelectual Lélia Gonzalez, o colonialismo se valeu do racismo científico para estruturar um modelo branco europeu. Este modelo estrutural foi internalizado pelas culturas exploradas. Lélia Gonzalez ressignificou as experiências em comum dos povos indígenas e afro-brasileiros com o termo amefricanidade, isto é, a simbiose que ocorreu em território latino-americano das diferentes identidades indígenas e africanas que modificaram a cultura hegemônica por meio de suas vivências em comum. Assim, a descolonização dessas práticas sociais é um retorno às bases comunitárias, fundamentos de um bem viver. O objetivo é contribuir para um sistema econômico sobre bases comunitárias. Essa nova sociedade passa longe dos valores das sociedades eurocêntricas e mais próxima aos valores civilizatórios ameríndios e africanos, como a pluriversidade, o cooperativismo, a ancestralidade, a memória, a corporeidade e a oralidade. Os valores civilizatórios africanos e indígenas contidos no conceito de bem viver, estão na contramão de um modelo de desenvolvimento que considera a terra e a natureza apenas como insumos para a produção de mercadoria de rápido consumo e mais rápido ainda o descarte. O bem viver ressalta as cosmovisões urbanas e indígenas, reafirmando que somos parte da natureza. No Brasil, falamos sem folha, não há candomblé, porque é este lugar sagrado que a natureza ocupa para tradições de matriz africana. O intelectual aimara, Davi Kokewanka, enfatiza 4 princípios que abarcam a natureza e as pessoas para se alcançar o bem viver: saber escutar, saber compartilhar, saber viver em harmonia e complementariedade e saber sonhar. Vale destacar que a origem indígena do bem viver, pelo menos enquanto conceito, permite no Brasil um lugar de encontro entre experiências negras e indígenas. As mulheres negras e indígenas oficializaram esse encontro em um compromisso político firmado em 2004, durante a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada no Brasil e organizado pela Secretaria da Mulher. O documento Aliança de Parentesco retoma processos históricos e sociais enfrentados juntos por negras e indígenas, como a opressão colonial, o genocídio, o estupro, a expropriação de terras, culturas e saberes, a perpetuação da exclusão histórica e a necessidade de reparação. Desse modo, o conceito bem viver surge com a missão de descolonizar a democracia a partir do rompimento de práticas colonizadoras que são alicerces do capitalismo. E nada tem a ver com o consumismo, o acúmulo de riquezas ou o acesso às abundâncias que o dinheiro pode comprar,
com base em relações expropriatórias e competitivas, contidas nos termos viver bem ou viver melhor. No bem viver não há opressão, é direcionado a todos, é plural, coletivo. O bem viver nos lembra que mudar esse sistema econômico e político não é um sonho inalcançável, mas sim uma necessidade. E para nós, mulheres negras, enraizadas no quilombo familiar e com a autoridade de ancestrais encarnados que somos, como nomeia Cleonor Hudson, significa a aplicação dos valores africanos que incluem o respeito à natureza, ao coletivismo social, ao reconhecimento da nossa humanidade e dignidade, ao nosso território, da nossa autonomia, da nossa necessidade de bem-estar coletivo, a necessidade de nos unirmos com os demais negros na diáspora rumo à reparação histórica, através de plena igualdade racial e social.